Oi, gente, tudo bem? Hoje eu gostaria de comentar duas obras que são bastante recentes, mas elas já se tornaram centrais, digamos assim, pela densidade, pelo peso e pela repercussão das duas para quem faz o debate antirracista, para quem está no debate do movimento negro, etc. Que é esse aqui, do Silvio Almeida, O Racismo Estrutural, que eu acho que é o livro mais comentado, digamos assim, dos últimos tempos, que trabalha a questão do racismo, e esse aqui, O Fascismo da Cor, que é do Muniz Sodré, que também teve uma grande repercussão, sobretudo, não só por isso, claro, mas também porque polemiza, em certos aspectos, com a obra do Silvio Almeida, O Racismo Estrutural. Então são essas duas obras aqui. O que eu acho interessante nelas? Além da densidade, do esforço intelectual muito grande e serem obras tão recentes e já se tornaram fundamentais, que elas entram, digamos assim, em contradição uma com a outra, mas não são obras opostas. Muitas vezes elas chegam, digamos, ao mesmo denominador comum, mas por outras vias, por outros autores, por outras formas de análise, e é isso que a gente vai debater agora, nesse exato momento. E eu gostaria de começar pela obra do Silvio Almeida. Evidentemente que a gente não vai poder falar tudo, então um vídeo tem que ser curto, não pode ser uma aula de 1 hora num vídeo. Então, certamente quem assistisse esse vídeo e já tenha tido contato com as obras vai sentir falta de diversos elementos, né? Sobretudo do seu próprio olhar, porque o leitor ele lê uma obra e ele vai ter um olhar diferente, várias pessoas lendo a mesma obra vão ter várias visões diferentes. E eu queria falar um pouco aqui do Racismo Estrutural do Silvio Almeida. Bom, aqui no Racismo Estrutural do Silvio Almeida, ele vai colocar que o racismo é estrutural porque ele vai estruturar, dentro de uma estrutura social, as mais variadas formas de relações subjetivas, mas também as mais variadas formas dentro de uma estrutura econômica, de uma estrutura política, e que o racismo ele vai estar tão estruturado nas formas de subjetividade, nas formas econômicas e políticas, que vai haver uma naturalização de tão arraigado que é o racismo no cotidiano e nas formas da relação política e econômica e sociais no Brasil. De modo que o racismo, na sua forma estrutural, ele vai, digamos assim, criar uma relação que não há impacto, que não há, digamos assim, estranheza, que é uma naturalização da exclusão de pessoas negras dos espaços de poder, dos espaços de ganho econômico, e também vai criar, digamos, não só uma naturalização, mas uma questão positiva, digamos assim, na morte, no encarceramento, na tortura dos corpos negros. Porque ele está de tal forma estruturado, que ao mesmo tempo que ele é estrutural, ele também é estruturante. Né? A gente vê aí uma pitadinha de Pierre Bourdieu, da praxeologia do Pierre Bourdieu, né? A estrutura estrutura os agentes, mas por sua vez, como são agentes, eles agem sobre a estrutura e acabam estruturando também a estrutura. Estruturando, de certa forma, para modificar, mas mantendo, e também para reafirmar essa estrutura. Então, digamos assim, esse racismo estrutural, ele vai estar arraigado de tal forma, ele vai estar arraigado de tal peso, que todas as estruturas de relações vão ser permeadas pelo racismo. Então, o racismo, de tal forma, tão estruturado que está, ele vai ser normal. É normal ser racista. As instituições, diante da exclusão do negro, vão agir com normalidade.
Ou seja, olha só, depois a gente vai ver bem a contradição dele com o Muniz Sodré, que é dizer o seguinte, olha, o Congresso Nacional, a economia, as relações familiares, elas não vão precisar afirmar que são racistas. Elas vão agir de forma racista sem afirmar que são racistas. Porque está de tão forma arraigado na estrutura que ela não depende, digamos assim, de falar, de afirmar que é. Ela vai ser, e vai ser de uma maneira fundamental, digamos assim, ela não vai... Ela está tão normalizada e está tão estruturada que todas as relações de poder, de dominação, elas necessariamente vão ter que ser racistas. Então, essa é a questão, digamos, resumida, claro, do racismo estrutural aqui do Silvio Almeida. Mas também, nós vamos passar aqui por Muniz Sodré. E qual é a questão fundamental? E vamos direto para a questão da polêmica, né? Uma polêmica intelectual de alto nível, né? Que o Muniz Sodré vai dizer o seguinte, olha, o racismo do Brasil ele não é estrutural. Ele não é estrutural porque não vai existir uma continuidade entre o racismo, as leis, as instituições e, portanto, o racismo brasileiro ele vai ser marcado por descontinuidades. E se ele é marcado por descontinuidades, ele não vai ser estrutural. Ele vai ter uma forma social. Veja bem, o Silvio Almeida é racismo estrutural. E no Muniz Sodré é forma social escravista. Veja bem. Então, ele não vai estar na estrutura, porque o que estava na estrutura racista era a estrutura colonial e escravagista. Ali, vou dizer, ali sim havia uma estrutura, porque todas as relações eram permeadas pelo racismo e, ao mesmo tempo, o racismo era a forma com a qual o negro era subjugado numa estrutura colonial racista, portanto, escravista. E o Muniz Sodré vai dizer, a forma social escravista, racista, ela é mais perniciosa ainda do que a estrutura social, porque ela sobrevive à alteração da estrutura social. Veja bem, então, para o Silvio Almeida existe uma continuidade e uma correspondência do racismo na estrutura social. A estrutura social, ela se mantém porque ela se mantém racista. Para o Muniz Sodré vai ser o contrário. A estrutura social não é de racismo estrutural, porque ela mantém o racismo diante mesmo da mudança de estrutura. Então, para o Silvio Almeida, não é que a estrutura seja estática, mas a estrutura se mantém e o racismo é aquilo que mantém a estrutura. Para o Muniz Sodré, a estrutura muda, ou seja, não é mais escravagista, ela passa depois por diversas transformações. Hoje nós temos uma sociedade pós-industrial, industrial, enfim, né? E são os economistas que podem definir melhor, mas ela se mantém, porque existe uma forma social que ela convive muito bem com as contradições. Então, para o Muniz Sodré, a forma social escravista vai ser uma forma onde a contradição convive muito bem, ou seja, se pode falar que o Brasil é um país democrático e, ao mesmo tempo, vangloriar e glorificar e desejar expressões fascistas. Se pode dizer que o Brasil é uma democracia racial e, ao mesmo tempo, ter um racismo onde milhares de pessoas negras são excluídas, são assassinadas, são presas, e isso, digamos que, convive essa contradição dentro de uma mesma estrutura social. Então são livros interessantíssimos. Eu gostaria de falar muito mais sobre isso. Eu acho que a gente podia fazer um curso, uma hora, né?
sobre essas duas obras, não para pôr elas só em contradição, em polêmica e tal, elas são muito mais ricas que as polêmicas, mas para fazer um estudo, né? Eu não quero aqui concluir, dizer o que eu entendo, se é racismo estrutural ou não. Acho que o Silvio Almeida, ao definir racismo estrutural, falou pouquíssimo sobre estrutura social, o que ele entende por estrutura social, não é? E ao mesmo tempo que o Muniz Sodré, quando fala em o fascismo da cor, ele fala muito pouco sobre fascismo, né? Então, acho que são obras interessantíssimas, complementares, contraditórias, mas também eu assino aqui que elas são fundamentais para o entendimento do racismo, das suas facetas, das suas estruturas, das suas formas e, portanto, um debate central.